Então, no caso da eletricidade, é quando a corrente quer passar e encontra o quê? Dificuldade, né? Quando os portadores de carga, eles querem andar, mas alguém dificulta esse andar, esse movimento, né? A própria estrutura do material dificulta a passagem desse portador de carga, né? No caso do fio, que seriam os elétrons, né? Os elétrons que passam pelo fio, eles não são elétrons que conseguem andar livremente pelo fio, né? Eles sentem dificuldade. E tem material que oferece mais dificuldade, tem material que oferece menos, né? Então você vai ter essa grandeza que vai justamente mensurar essa dificuldade. Então, se você tem um objeto onde a corrente passa por ele facilmente, é uma dificuldade pequena, então tu vai ter uma resistência pequena, né? E se você tem um objeto onde a corrente passa com muita dificuldade, é difícil de passar a corrente, então você vai ter uma dificuldade grande, uma resistência grande. Então a resistência, ela vai justamente mensurar a dificuldade. Quanto mais difícil, maior é a resistência. Quanto mais fácil, menor é a resistência. Certo? Então associa sempre a dificuldade ao passar, né, a corrente, à resistência. Certo? A dificuldade. Agora, o que seria o resistor, né? O resistor. O resistor é um componente, é um objeto que tem a função de dificultar, né? Então, você constrói um resistor, né? Por exemplo, nós, seres humanos, nós temos resistência elétrica. Nós temos resistência elétrica. Né? Se passar uma corrente por mim, ela não passa fácil. Ela sente dificuldade ao passar, com certeza. Então, nós temos resistência. Se eu fosse colocado em um circuito elétrico, é porque, veja, mamãe não me fez para isso, né? Eu não fui fabricado para isso. Então, eu não seria um resistor. Eu tenho resistência, mas eu não sou um resistor, porque eu não sou um componente produzido para esse fim. Eu não fui produzido para isso, né? Então, mas se eu fosse colocado em um circuito elétrico, né? Um fio aqui na minha mão de fio, para passar a corrente por mim, se eu fosse colocado lá, propositalmente, eu seria um resistor naquele problema. Certo? Então, você tem resistores nos circuitos, que são dispositivos com a função de oferecer dificuldade de propósito. É proposital isso. Oferecer, por algum motivo, vai ter esse propósito, né? Então, você tem no seu circuito elétrico resistores que oferecem dificuldade proposital, né, à passagem da corrente. E você tem também no circuito elétrico componentes que não são resistores, mas que oferecem dificuldade à passagem. Eles têm resistência. Mas aí isso aí não é proposital, é natural. Infelizmente, é inerente, né? Por exemplo, um fio. Um fio passa a corrente, mas um fio tem resistência, né? Eu não chamo ele de resistor, porque o fio ele não foi produzido para produzir resistência, para ter proposital. A resistência do fio é porque é inerente ao material, eu não consigo tirar isso do fio, né? Porque o ideal é que a corrente passasse pelo fio livremente. Isso é o ideal, né? Porque quando a corrente passa e eu tenho resistência, eu tenho aquecimento, é o chamado efeito Joule. A energia elétrica vira calor, aquece o fio. Então tem situações que isso é bom, mas em algumas outras isso é muito ruim, não é? Por exemplo, o fio que alimenta a minha casa aqui, ó, o fio que alimenta a minha lâmpada, é um fio que tem resistência, mas eu queria que não tivesse. Né? Mas ele tem, infelizmente. É natural dele. Então, a corrente que passa pelo fio, ela não passa livremente, ela sente dificuldade. É por isso que o fio aquece. Né? O fio aquece um pouco, mas é pouco, porque a resistência é baixa, ainda bem. Já pensou se fosse uma alta resistência? Você ia queimar o fio ia pegar fogo. E eu não quero que isso aconteça. Né? Eu não quero que isso aconteça. Então, no caso do fio, que alimenta a minha lâmpada, o ideal seria que ele não tivesse nenhuma resistência.
Mas, infelizmente, ele tem. Mas, em alguns outros locais, eu quero que tenha resistência de propósito. Então, aquele dispositivo que vai oferecer propositalmente a resistência, ele é um resistor. Então, por exemplo, o ferro de passar, não é? Aqui, ó. O ferro de passar, ó, ele é um resistor, né? A gente chama de resistência no dia a dia, né? O fio, o ferro de passar, né? O ferro de passar, ele tem uma resistência, né? Então, o chuveiro tem uma resistência, né? Que é um resistor, né? É um componente que é proposital o aparecimento da resistência, é proposital, para que ele aqueça, né? Porque a função, no caso do ferro e do chuveiro, por exemplo, é passar a corrente e dissipar calor para aquecer a água, no caso do chuveiro, e do ferro para aquecer a roupa, né? Então, para ficar quente o ferro e aquecer a roupa, para passar a roupa. Então, o aquecimento é proposital. Então, você quer realmente que aquilo ali ofereça uma altíssima resistência, né? Então, é diferente. Então, todos nós temos resistência, né? Todos nós. Alguns mais, outros menos. E aquele componente que eu produzo para oferecer propositalmente a resistência é um resistor. Certo? É um resistor.